Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu YouTube. Hoje quero iniciar uma nova playlist mais focada em conteúdos para iniciantes. Inclusive, né, o tema desse vídeo de hoje é sobre linhas de tendência. E não é porque são aulas e uma playlist, né, mais focada para o iniciante, que você que por acaso já trabalhe com essas coisas que eu vou mostrar aqui hoje e nos próximos vídeos, não vai aprender algo de novo, porque eu vou estar disponibilizando alguns insights valiosos e até mais avançados. Então fica aqui meu convite, por mais que você, por exemplo, já conheça de médias móveis, já trabalhe com linha de tendência, com FIBA, enfim, assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou soltar algum insight valioso, alguma informação extremamente relevante para você durante o vídeo, beleza? Também quero convidar para que você se inscreva aqui no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo com mais pessoas aí e vamos todo mundo crescer juntos, né? Especialmente nesses conteúdos aí mais fundamentais, eu chamo, né? São conteúdos, inclusive, que eu abordo dentro do meu curso Start, que é meu curso para quem está começando. Se você quiser ter acesso a mais informações e de maneira mais detalhada ainda do que eu vou passar aqui no YouTube, me chama aqui no Instagram ou comenta aqui no vídeo que eu te passo mais informações a respeito do curso Start, beleza? Nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito de linhas de tendência. E para a gente começar aqui essa aula, vamos primeiro entender o que é uma linha de tendência, tá bom? Eu estou aqui na minha plataforma da Black Arrow, no ativo ouro. Inclusive, se você ainda não tem conta numa corretora internacional, gostaria de recomendar para vocês a Zero Markets, que é a corretora que tanto eu quanto o Adriano utilizamos para operar no mercado internacional. Me chame também aqui nos comentários ou depois no Instagram que eu te passo o link de acesso para abertura de conta e te passo também 3 vídeos que vão te ensinar a configurar a tua conta, a configurar o teu Black Arrow, que é a plataforma de negociação, e também uma live que eu fiz falando sobre várias informações do mercado internacional. Então me chama aqui depois que você assistiu o vídeo, que eu te passo aí o link de abertura na conta e esses outros 2 vídeos também, tá bom? Então, voltando aqui para o conteúdo sobre linhas de tendência, vamos primeiramente entender o que é uma linha de tendência. Galera, a linha de tendência, eu até já deixei aqui desenhado, né, no gráfico, é uma linha que liga topos ou fundos. E ela serve como uma linha para duas coisas. Primeiro, informar a direção do mercado, em qual tendência ele está trabalhando, se é uma tendência de alta, uma tendência de baixa. E depois, o segundo ponto, ela serve como uma região de trava, uma região que normalmente os preços podem segurar nela, né, e voltar a subir ou então a cair. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma LTA, que é uma linha de tendência de alta, no qual eu peguei esse primeiro fundo, juntei junto com esse segundo fundo, e você percebe que aqui ele testou uma terceira vez e deu continuidade para alta. Então, uma linha de tendência de alta, a primeira informação que vocês precisam saber, é uma linha que vai demonstrar, né, um movimento de tendência altista para regiões que o mercado pode travar fazendo fundo. E a partir dessa linha ele volta a subir. Por isso que uma linha de tendência de alta só é traçada através de fundos. Da mesma forma que, por exemplo, uma linha de tendência de baixa, como essa daqui, ó, deixa eu até aproximar o gráfico aqui só um pouquinho. Uma linha de tendência de baixa, ela é traçada através dos topos. Tá vendo, ó? Eu tenho esse primeiro topo, tenho um segundo topo, né? O que que eu preciso para traçar uma linha? 2 pontos, né? A gente já aprendeu aí no ensino fundamental. Então, você tem o primeiro topo, tem o segundo. Traçou a LTB, olha aqui o terceiro toque segurando. E essa linha de tendência, ela pode ter diversos toques. Aqui eu estou utilizando 2 exemplos em que o terceiro toque segurou e gerou um movimento de queda, mas existem linhas que podem ser tocadas 5, 6, 10 vezes, não existe um número, né? É, e você, obviamente, visualiza ela é, visualmente no gráfico, traça ela e toda hora que, por exemplo, o mercado chegar nela, você fica atento. Por quê? Porque vamos supor que por algum motivo eu estou comprado aqui nesse ponto. Pô, se eu sei que eu tenho uma linha de tendência aqui, faz sentido eu pelo menos fazer uma parcial, ou se não, se tiver mais confluência, sair do trade aqui. Por quê? Porque existe uma grande chance do mercado travar e voltar contra a minha posição de compra, né? Ou então, se eu não estou posicionado, estou de fora aguardando algum trade, a hora que o mercado chegou aqui, ó, né, que nem eu falei, se houverem mais confluências, eu posso realizar uma venda,
né? O que eu não posso fazer é, por exemplo, uma compra exatamente nesse ponto aqui. Por quê? Porque ele está na cara da linha de tendência. Então, a chance dessa compra falhar por ter uma linha de tendência aqui e o mercado defender é muito grande. Então, essas são as opções. Ou você compra com um distanciamento considerável até a linha de tendência para que você faça minimamente uma parcial ou uma saída do trade, né? Se for o caso, com risco retorno aí de pelo menos 2, 3 para 1, é o mínimo que a gente aceita. Ou você está de fora e avalia, por exemplo, nesse caso, uma venda aqui, né, com demais confluências, ou então uma terceira opção também que é possível você fazer, seria aguardar o rompimento da linha de tendência, o pullback pós-rompimento e a continuidade. Se você ainda não conhece esses conceitos de pullback, como eu falei, você tem duas opções. Ou aguardar eu fazer um vídeo sobre pullback, que eu vou fazer aqui no YouTube, obviamente, dentro dessa nova playlist para iniciante, ou como eu falei, me chama que eu te passo mais informações aí do curso Start, porque lá dentro do Start eu ensino tudo isso de maneira extremamente detalhada, né? Então, uma outra opção seria você aguardar esse pullback pós-rompimento com ancoragem das médias móveis, candle gatilho aqui ó, de continuidade, por exemplo, altista, e aí você pega, por exemplo, uma compra. Nesse caso, você está operando o pós-rompimento da linha de tendência de baixa. Né? Por que tem que ser um pós-rompimento? Porque daí você já desconsidera ela. E essa linha de tendência passa a se tornar uma região de troca de polaridade. Samuel, o que é uma região de troca de polaridade? Uma região que antes era resistência, quando rompida e retestada, vira uma região de suporte. E a partir daqui o mercado volta a subir. Tá bom? Então, basicamente, são essas as formas que a gente trabalha dentro de uma linha de tendência. Só repetindo de novo para ficar bem claro isso. Ou você tem um distanciamento até ela para que você compre, no caso, ou venda, né? Enfim, para que você compre e leve até LT, uma parcial ou saída total. Ou você está de fora do trade e você pode realizar uma venda aqui nesse ponto, se houverem demais confluências, ou você aguarda um pós-rompimento com coragem das médias para daí você pegar a compra. O mesmo vale para LTB, né? Por exemplo, aqui ó, até falando, eu cometi de certa forma esse erro, porque eu realizei uma venda no ouro semana passada nesse gatilho aqui, ó. Preço caiu, ancorou nas médias e eu realizei a venda. Eu sabia que havia essa LT, mas eu mesmo assim quis pagar para ver, fui contra, tomei na cabeça, ó, o mercado reverteu tudo, defendeu, né? E aí aqui entra um ponto importante para se falar. Não sei se vocês perceberam, mas intencionalmente eu trouxe essa LTA aqui, né, segurando no terceiro toque, e essa outra LTB aqui segurando também no terceiro toque. Por quê? Porque o terceiro toque de uma LT é o principal momento em que aquela LT pode segurar os preços. Né? É o ponto mais importante. A gente vê muitos movimentos de tendência extremamente relevantes acontecendo no terceiro toque de uma LT. Olha esse exemplo aqui nesse outro ativo. Ó. Olha que interessante, ó, no Euro USD, tá? Então você visualizou uma tendência de queda aqui. O que você pode fazer? Pega os dois primeiros topos e traça uma LTB. Né? Pô, Samuel, mas aqui o mercado quase tocou nela, não tocou efetivamente, voltou e caiu. Beleza, deixa a TLT ali. Aqui ele não tocou, aqui ele não tocou. Só que aí houve esse dia aqui, ó. E olha o movimento de fluxo que entrou, ó. Ele deu uma porrada para cima. Onde é que ele segurou? Exatamente na LTB, tá? E se você ainda traça um Fibonacci aqui, ó, olha que interessante, ó. Se eu pegar um Fibonacci desse topo com essa mínima, um pouquinho mais acima aqui, ó, a gente tinha uma região de 61, e aqui também era uma região de troca de polaridade com esse fundo aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, você tem 3, 4 confluências na mesma região. Aqui poderia ser feita uma venda, considerando o terceiro toque da LT para a continuidade baixista. O mesmo vale ali no ouro, como eu estava mostrando para vocês, né? Ó. Nesse cara aqui, ó, eu até comentei com a galera, ó, eu estou querendo vender, mas quem quiser efetuar uma compra nesse terceiro toque da LT, não está errado. Teve gente que comprou e subiu. Tudo bem, às vezes ele viola um pouquinho, é que eu estou nos 60 minutos, com texto macro, né? Tudo bem. Mas ele respeita muito o terceiro toque da LT, tá? O que não quer dizer que
demais toques também não sejam respeitados. Olha, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Temos um movimento de alta, né? Temos um fundo, segundo fundo. O que que eu posso fazer? Traço uma LTB aqui, uma LTA aqui, perdão. Olha esse movimento de fluxo, travou exatamente nela. Hoje, o mercado caiu, onde é que ele travou? Exatamente nela de novo. E nesse caso aqui, ó, tinha pivot point um pouquinho mais abaixo da LT. Então você percebe que ele forma um range, uma região de trava e de defesa compradora, né? E aqui talvez algumas pessoas devem estar se perguntando: pô, Samuel, você falou que uma LTA só é traçada pelos fundos e uma LTB só é traçada pelos topos. Sim, de fato. Mas existe uma coisa chamada duplicação de LT. Você pode pegar a tua LT que estava aqui embaixo, clicar nela, dar um Ctrl C, Ctrl V, ele vai abrir uma nova, ele vai colar, né, uma nova linha de tendência e você ajustar com os topos. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma formação de um canal de alta, beleza? E aí você percebe que o preço fica trabalhando dentro do range do canal. Olha isso daqui, ó. O preço fica jogando de um lado para o outro. Pô, Samuel, tô comprado aqui, tô percebendo que tem a linha de retorno, né? A gente chama essa linha de cima aqui, ó, de linha de retorno do canal. Tô percebendo que o mercado está subindo, tô comprado, sei lá, aqui, e ele está chegando na linha de retorno do canal. Atenção, parcial. Atenção para uma saída total. Né? De novo, sempre avaliando o contexto e demais confluências. Por quê? Porque a gente entende que a hora que ele chegar na linha de retorno, existe uma grande possibilidade de fazer o quê? Voltar. Da mesma forma que a LT segurou aqui embaixo. O que, que não pode ser feito? Você não pode querer olhar um canal de alta como esse e traçar a LT por cima. Vamos supor, ó, peguei esse topo, deixa eu tirar o magnetismo aqui, peraí. Vamos supor aqui, ó, peguei esse topo aqui, peguei esse outro topo. Agora eu vou puxar a LT para baixo. Não, ó, isso daqui está errado, tá? Uma LTA é sempre traçada pelos fundos e aí sim você duplica a linha para cima e aí ajusta ela com os topos aqui. Da mesma forma que um canal de baixa, né, vai ser traçado através de uma LT nos topos e daí você duplica a linha para baixo. Então, uma adaptação, vamos dizer assim, né? Não é bem uma adaptação, mas uma forma de trabalhar com as linhas de tendência é também duplicando elas para que você encontre esses canais de alta ou de baixa, beleza? Um outro ponto que é extremamente importante falar é sobre o ajuste das linhas de tendência. Galera, vamos olhar aqui, ó, até pelo diário, o ouro, tá? O ouro havia subido, fez topo, corrigiu. Subiu, fez topo, corrigiu. Então aqui eu posso traçar uma LTB. E aí a gente viu que ele veio e segurou uma terceira vez aqui na LTB e gerou um movimento de queda. Até aí acho que está ok, né? Porém, o mercado posteriormente rompeu a LT, voltou a fazer o pullback o quê? Pós-rompimento e deu continuidade altista. Só que quando ele chegou nesse topo, ele defendeu de novo. Então, uma coisa que poderia ser feita é o ajuste dessa LTB aqui, ó, em azul para agora uma LTB considerando esses dois topos, que inclusive é a LTB que eu estou trabalhando no dia de hoje, tá? E se a gente for olhar essa LTB nova ajustada, olha onde é que a gente pode ter um possível terceiro toque aqui, ó, dela, ó. Muito em breve. Tá vendo, ó? Inclusive o ouro puxou bastante bem forte hoje, né? Se porventura chegar nessa LTB, me interessaria para vender, visto que eu tenho um pivot point aqui perto também, ó, tá? Então, sempre que você tem uma LTB que foi rompida, mas o mercado faz um novo topo, depois corrige de novo, como foi aqui, você pode ajustar da LTB anterior, que era essa daqui, para a LTB agora em vermelho, que é essa daqui. E aí, a hora que o mercado testar ela, existe uma grande possibilidade dele travar. Uma coisa que é importante falar: cuidado para não ficar muito enviesado por LTB, tá? Às vezes o cara traça essa LTB aqui, dele traça outra aqui, dele traça outra aqui, dele vem e traça outra aqui, mais uma aqui, e aí quando você vê, tem 50 LTs no gráfico do cara. Cuidado. Um filtro que eu gosto de fazer para traçar LTs é considerar topos e fundos que efetivamente reverteram a tendência anterior, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o mercado subiu forte,
reverteu não, né? Minimamente corrigiu, né, a tendência anterior de uma maneira mais acentuada. Então aqui ele corrigiu forte. Opa, esse é um topo que para mim está interessante. Voltou a subir, travou, jogou para queda de novo, fez um movimento forte. Então aqui, ó, eu vou considerar a CLT, como eu mostrei para vocês. Por isso que subam um pouco o tempo gráfico, procurem por LTs nos 60, às vezes até no máximo ali no diário, tá? Para que vocês não fiquem considerando, pegando, por exemplo, nos 5 minutos aqui, ó, qualquer topinho, qualquer fundo e fiquem traçando LTs, porque isso pode acabar enviesando vocês. E aí vai mais atrapalhar do que ajudar. Então sobe um pouco o tempo gráfico e olha topos e fundos macros que efetivamente reverteram a tendência anterior. Beleza? É, uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês é com relação a linhas de tendência dinâmicas, tá? Não é o foco desse vídeo, só vou dar uma pincelada por cima. Como eu falei no curso Start, eu explico melhor sobre isso. Mas, galera, não sei se vocês já perceberam, mas as médias móveis, elas podem servir como linhas de suporte dinâmico. Como assim, Samuel? Pô, se eu analisar esse movimento aqui, ó, né? Eu poderia, sei lá, traçar uma LT aqui, ó. Poderia, né? Tem esse fundo, tem esse fundo, outro fundo aqui. Só que olha quem que está passando aqui, ó. 200. Aqui o mercado acabou passando um pouco ela, né? Mas na região das 200. Olha aqui as 200. As 200 são essas duas médias em rosa aqui, tá? E se o mercado porventura vir testar de novo aqui embaixo, ó, essas 200 são um ponto de interesse de novo. Então você percebe que as médias elas servem como umas linhas de tendência dinâmicas que vão se ajustando ao preço e desempenham, de certa forma, o mesmo papel de servir como um ponto de trava, aqui no caso, para ele voltar a subir, trava para voltar a subir. Inclusive, né, ó, primeiro, segundo, terceiro toque, ó o movimento que gerou. Então, as médias móveis, especialmente essas maiores, também podem servir como linhas de tendência dinâmica. Como eu falei, não é o foco desse vídeo, o foco é mais falar da linha de tendência em si, mas se atentem a isso, tá? Por isso que as médias de 200 são extremamente importantes para a gente no nosso operacional, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aqui seu comentário, o que você achou, se você já utilizava dessa forma, não utilizava, o que você aprendeu de novo. E também deixem aqui nos comentários do YouTube sugestões de temas. Eu já tenho, né, uma sequência do que eu quero fazer aqui para vocês, mas também deixem temas aí que eu vou ler esses comentários e produzir esse conteúdo, esse material para ajudar vocês. Tamo junto e até a próxima.